Oi, oi, olá. Boa tarde, tudo bem? Vou mandar aqui para as pessoas entrarem, compartilhar a primeira live Café com Terapia. Vou mandar aqui só um minutinho. Olá, tudo bom? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tô mandando aqui a live, compartilhando, né? Daqui a pouco a gente já começa. Compartilha com as amigas. Nossa primeira live Café com Terapia. Eu já tô aqui com o meu cafezinho. E o tema escolhido foi um tema de uma enquete, e o tema vai ser sobre doenças emocionais. Vamos falar hoje sobre o que é emoções, sobre o que é doenças emocionais. Vamos entender como tratar, como se curar dessas doenças emocionais. Vou mandar mais aqui para algumas pessoas e a gente já começa. Daqui a um minutinho, mais ou menos, a gente já começa. Compartilha essa live com as amigas. Então, vamos começar a nossa live. Minha primeira live, Café com Terapia, né? Onde o tema escolhido foi falar sobre doenças emocionais. Antes da gente começar a entender o que é emoção, sobre doenças emocionais, eu gostaria de compartilhar o meu ponto de vista, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus soprou fôlego de vida dentro de nós. Então nós éramos perfeitos, saudáveis, até o pecado entrar na terra e, em consequência disso, doenças e outras coisas também vieram junto em consequência do pecado, né? Mas Jesus, ele tem o poder de nos curar e de nos transformar, né? Esse é o meu ponto de vista e isso é o que eu acredito, né? E para começar, então, o que é emoções? Antes de eu começar a falar sobre doenças emocionais, vamos entender o que é emoção, né? A emoção, é uma palavra que vem do latim, emovere, que significa mover-se para fora, né? Todos nós nascemos com 5 emoções básicas, né? Medo, raiva, tristeza e a alegria, né? Então todos nós temos essas 5 emoções básicas, né? E o que seria então doenças emocionais ou também doenças psicossomáticas, assim conhecida, né? A doença emocional, deixa eu acenar aqui para quem está entrando, né? A doença emocional é quando o nosso corpo, né? Doença emocional, doença psicossomática, é quando o nosso corpo começa a dar sinal que a nossa mente não tá bem, né? Sabe aquela história assim de engole o choro, engole a emoção, sabe? Come, quando a gente tá com alguma emoção negativa, a gente, em vez de colocar aquilo para fora, a gente engole, come as nossas emoções, né? Então, se a emoção é mover-se para fora, né, de fora, né, de dentro para fora, desculpa, é de dentro para fora, a doença emocional é tudo que a gente começa a guardar, né? Então, então é um problema sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza? Não. Isso não é um problema. O problema é quando começam os excessos, né? Ou a falta, né? A falta de alegria, excesso de tristeza, excesso de medo. Isso começa a adoecer a gente aos poucos, né? E para compartilhar agora também aqui com vocês. Então, Viviane, quais são essas doenças emocionais? Quais são essas doenças psicossomáticas, né? Dentre elas, eu escolhi algumas aqui para falar um pouco. Está a depressão,
estresse, síndrome do pânico, ansiedade, enxaqueca, alergias respiratórias, gastrite e dermatite. Então, não é que todas essas doenças sejam de origem emocional, mas pode ser que seja, sabe? Sabe aquela história assim, eu já fui no médico, já fiz todos os exames, eu me alimento de forma correta, meus exames estão tudo bem, mas meu corpo continua tendo essas reações. Você já verificou as suas emoções? Como está o seu emocional, né? Muitas vezes a gente cuida do físico, mas não cuida das nossas emoções, não cuida da nossa mente, né? E a doença emocional, ela é apenas uma mensageira. Para deixar claro aqui para vocês poderem entender, eu vou usar como se o nosso corpo ele fosse uma árvore, sabe? Onde a doença emocional fosse os galhos, mas a raiz são as feridas emocionais. Se a nossa raiz não está saudável, se a nossa raiz não está bem tratada, se a nossa raiz não está ok, vai produzir galhos, vai produzir doenças, entende? Então, o que é essa ferida emocional? A ferida emocional, ela é a ferida do abandono, da injustiça, da traição, da humilhação e da rejeição. Elas são 5 doenças, né, conhecidas. E então, se a gente não tá com essas feridas emocionais bem tratadas, bem resolvidas, os nossos galhos começam a adoecer. Daí sim começa a gerar doenças emocionais, né? E quando que isso acontece? Quando que acontece essas feridas emocionais? As feridas emocionais, elas quase sempre são na nossa infância ou na nossa vida intrauterina. Como assim? Alguma situação que a gente passa na infância e a gente entende ela, alguma vivência que a gente entende como um abandono, gera na gente a sensação de abandono, de injustiça, de rejeição, sabe? E ali se forma um caminho neural disfuncional. É realmente um caminho dentro do cérebro da gente, né? Só que disfuncional. A gente passa por aquela situação e tem esse sentimento, essa emoção de abandono, vamos usar o abandono, né? E toda a vida, no decorrer da nossa vida, toda a nossa infância, adolescência e a nossa vida adulta, toda a vida que a gente passar por uma situação que a gente lembre, que a gente venha esse sentimento, essa emoção novamente, ali vai fortalecer o caminho neural, só que vai fortalecer um caminho doente, né? E na fase da vida intrauterina, o bebê ele não consegue entender o que é real e o que é imaginário, né? Então, às vezes a mãe passa por um susto na gravidez, passa raiva, por isso que é tão importante ter uma gravidez saudável, ter uma gravidez tranquila, porque muitas vezes o bebê, ele sente tudo que a mãe sente, o bebê também sente, inclusive as emoções negativas, né? Então, se a mãe passa por algum estresse durante a gravidez, o bebê vai sentir aquilo ali e entende como se fosse a mãe para o bebê. Não sei se eu fiquei clara, né? Não sei se eu tô conseguindo ser clara, se vocês estão entendendo, né? E eu não tô aqui julgando, né? Fique bem claro, eu não tô julgando ninguém, né? Nem dizendo que a culpa é dos nossos pais, né? Mas a nossa infância ali, ela é uma fase bem importante. Ali é onde que o nosso cérebro começa a se desenvolver para a nossa vida adulta, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem mandar aqui, né, eu consegui responder, se não eu respondo depois, podem também me chamar e mandar no direct, né, tentei fazer uma coisa assim bem simples, bem clara, para que todos possam entender, né, e tem um lado bom, né, tudo isso tem cura, né, tudo tem cura, apesar de todas essas doenças, de feridas, de tudo isso, a gente consegue curar, né. Esse é o lado bom, né? Agora eu já tô finalizando a live, né?
agora que eu já falei sobre o que é emoção, né? Vou recapitular aqui bem rapidinho para quem entrou agora. Eu expliquei um pouco sobre o que é a emoção, que a emoção é mover-se para fora, né? É de dentro para fora. E a doença emocional é quando a gente não coloca para fora o que a gente está sentindo, as nossas emoções, e isso termina adoecendo o nosso físico, né? Vou deixar salva, tá, Deia? E aí o nosso físico começa a adoecer, e a gente precisa estar equilibrada, corpo, mente e espírito, né? A gente precisa estar saudável nós somos corpo, mente e espírito. Então, pra gente estar bem de verdade, a gente precisa estar com os três, os três alinhados, os três sarados, os três curados, os três libertos, né? E para finalizar, né, eu quero compartilhar 4 colocações com vocês, 4 pontos de como que a gente muda essa situação, de como que a gente muda essa ferida emocional, essas doenças emocionais, como que a gente muda tudo isso. Primeiro lugar, a gente precisa entender, a gente precisa perceber que a gente está doente emocionalmente, né? Ó o cafezinho. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender que a gente está doente. Não adianta nada eu chegar, vamos supor aqui ao Yara, eu dizer, Yara, tu tá doente, tu tá com depressão, tu tá com síndrome do pânico, mas ela não entende isso, ela não vê dessa forma, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender e reconhecer que a gente precisa de ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, isso não é ser menos do que os outros, sabe? Todo mundo passa por seus conflitos e cada um reage de uma forma. Pode ser que eu e a Kathleen, a gente passe por a mesma situação e cada uma vai reagir de uma forma, cada uma vai sentir uma coisa diferente e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, entende? Então, a gente precisa primeiro entender e aceitar e procurar ajuda, né? O segundo ponto é procurar uma ajuda profissional. Procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, né? Nós terapeutas estamos aqui para ressignificar, para te ajudar a ressignificar a sua história, né? Terceiro ponto, fazer exercício. Exercício físico ajuda. Eu compartilhei esses dias com vocês sobre o quarteto da felicidade, né? Que são os hormônios da felicidade. E o exercício físico, quando a gente faz uma caminhada, faz um aeróbico, faz uma musculação, ele libera esses hormônios. Ele libera dopamina, endorfina, serotonina e adrenalina, né? Então, o exercício físico nos ajuda bastante, né? Então, esse também seria um dos pontos, fazer um exercício físico. E o quarto, né? Eu coloquei 4 pontos e o quarto para mim é a renovação da mente. A gente só consegue renovar a nossa mente, ter uma mente diferente, ter a mente de Cristo. Nós fomos feitos para ter a mente de Cristo. E a gente só consegue ter a nossa mente alinhada com a mente de Cristo quando a gente tira todas essas barreiras, né? Quando a gente derruba todos esses muros que estão na nossa frente. E aí sim a gente consegue exercitar a renovação da mente diariamente. Todos os dias. Todos os dias a gente tem que acordar e renovar a nossa mente. Todos os dias a gente tem que cuidar o que a gente escuta, né? O que você está se alimentando? O que você está colocando para dentro de você? O que você está ouvindo? O que você está assistindo, né? O que você está vendo? Teve um caso que a pessoa estava tendo muita crise de ansiedade, estava começando a ter síndrome do pânico, né? E a minha terapeuta perguntou para ela, tá, o que você assiste? Né, fez ali toda o questionamento e tal, e começou a perguntar para ela, o que a senhora assiste, né? O que tu assiste, né? E ela começou a dizer que o programa preferido dela era aquele Balanço Geral, né? Nada contra quem assiste, mas eu não assisto, não me alimento disso. E ela já assistia todo dia aquilo ali. Então, o que na mente dela tava?
que ela ia sair, que ia acontecer alguma coisa ruim, que ia acontecer algum assalto, que ia acontecer sequestro. E aquilo ali começou a gerar nela crises de ansiedade. Por quê? Porque a nossa mente, ela não sabe o que é real. E ela não sabe o que é imaginário, entende? Então, na mente dela, aquilo ali era real. Ela estava assistindo aquilo ali, estava gerando aquelas emoções, aqueles sentimentos nela. E era isso, né? Então, esse é o quarto ponto da renovação da mente, né? Ali eu gosto muito de Romanos 12:2, que diz: para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos fez para sermos perfeitos de corpo, mente e espírito, né? Mas como eu expliquei anteriormente ali, com a entrada do pecado no mundo, essa foi uma das consequências, né? Mas Jesus está aqui para nos transformar, para nos curar, para nos libertar, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar fazer semanalmente lives. Quero que vocês me mandem ali temas, curiosidades que vocês tenham, né? E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou tentar ler aqui os comentários, tá? Mas se tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar algo, pode mandar ali no privado. Vou tentar responder a todos, e o que eu não conseguir responder, eu vou pesquisar, vou procurar e depois eu respondo vocês, né? E antes de finalizar, eu queria lembrar nós, mulheres, homens, que todos nós nascemos, nós fomos feitos para dar certo. Nós fomos feitos para dar certo, nós fomos feitos para voar, nós nascemos para dar certo, né? E eu quero agradecer a todos vocês que entraram aqui, que compartilharam comigo dessa nova fase de terapeuta. Meu muito obrigada. E agora eu vou tentar ler aqui, não sei mexer muito bem nessas lives, né? Mas vou tentar entrar aqui. Obrigada, a Rose, a minha terapeuta, está aqui. Enedina, minha amiga, Kathleen, a Cat, a Andrea, a Vivi, a Uyara, minha cunhada, tá aqui também. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Bela, minha amiga, né? Vamos ver aqui o que a Bela falou. Por isso, meu médico me liberou para jogar futebol, que amo. Tem me ajudado muito. Benção, Bela. Exercício. Eu sei que eu preciso me exercitar mais. Preciso colocar o exercício físico como na minha vida, na minha rotina, né? Eu só me curei do câncer. A Bela falou que só se curou do câncer quando eu entendi que eu precisava de ajuda. E aceitei e entendi que não era louca se eu procurasse ajuda. Exatamente, né? Exatamente isso. Muitas vezes a gente não procura ajuda profissional de um psicólogo, de um terapeuta, até de um psiquiatra, né? Porque a gente tem essa mentalidade de que só procura esse tipo de ajuda profissional quem é louco, né? E a verdade não é essa, né? A gente tem o profissional da saúde, ele nos ajuda a gente entender e a lidarmos com situações difíceis e a nos entender, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender a gente, entender o que a gente passou, entender a nossa história, né? Isso é muito importante, a gente entender a nossa história e se libertar de uma vez por toda para a gente poder voar, para a gente poder decolar, né? O Yara falou, por isso passar por um processo terapêutico é essencial. Procurar ajuda sempre importante, exatamente. A Kathleen falou verdade. Massinha, minha amiga, também falou verdade, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Acho que são esses. A Ellen também tá aqui, a Cat. Deus continue te usando como canal de bênção. Amém, minha amiga. Amém, Cat. Você também. Então, muito bom, sucesso, obrigada, obrigada. Vocês são maravilhosas.
Eu tenho as melhores amigas. Então, vou finalizar aqui. Muito obrigada por estarem comigo aqui, terem dedicado um tempinho aqui para me ouvir falar. E se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, né? Compartilha com as amigas, com as inimigas também. Compartilha com todo mundo que vocês sentirem no coração. Muito obrigada. Eu vou tentar sair aqui e tentar deixar salva também a live, tá? Se eu não conseguir, me perdoem e faço novamente. Obrigada. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês. Um excelente final de tarde. Obrigada, cunhada. Deus abençoe em sua nova caminhada. Beijo.